Então, estamos aqui de volta, pessoal, para tratar agora sobre a doutrina da Trindade Santa. Esse é um assunto tão amplo, a gente vai tentar dar umas pinceladas aqui e vocês vão fazer o trabalho de casa. Quer dizer, vocês vão continuar lendo sobre o assunto. Esse é um assunto sobre o qual vocês devem ler com muito afinco, procurar leituras muito boas. Eu vou indicar alguns livros para vocês, além da leitura que vocês já estão fazendo de Berkhof. Eu já mencionei, eu já falei sobre esse livro aqui para vocês, Deleitando-se na Trindade, da editora Monegismo, de um autor chamado Michael Reeves. Nesse livro, ele, entre tantas outras coisas, tem um probleminha aqui, eu não preciso dizer para vocês agora, mas o autor diz aqui, ele tem na verdade a Trindade em alta conta. Ele diz que a Trindade é a cabine de comando de todo o pensamento cristão. Pegou a ideia? A Trindade é a cabine de comando de todo o pensamento cristão. Por isso que a Trindade foi uma doutrina tão cara aos primeiros teólogos da igreja, os chamados patrísticos, os pais da igreja. Eles se esforçaram por estabelecer a ortodoxia cristã, porque eles entendiam exatamente isso. Vinha um herege qualquer e ensinava o patripassionismo, ou ensinava o modalismo, ou outra heresia chamada arianismo. E isso descaracterizaria completamente a fé cristã, o cristianismo bíblico. Então é importante a gente ter clareza sobre esse assunto, a clareza que a gente pode ter em nossa limitação e a partir da revelação de Deus, aquilo que Deus revelou sobre si mesmo nas Escrituras. Você sabe que na Bíblia não aparece, não se usa o termo Trindade. O termo Trindade foi usado por um indivíduo chamado Tertuliano pela primeira vez. Foi ele quem, por assim dizer, cunhou o termo. O que não quer dizer que a doutrina da Trindade não esteja nas Escrituras. A gente vai ver em Berkhof daqui a pouco. Então tenham isso em mente, que o fato de o Deus cristão ser a Trindade assume o controle de toda a fé cristã, tornando-se a verdade que molda e embeleza todas as coisas. O culto cristão, por exemplo, que nós prestamos ao Senhor na igreja, no seu dia, é um culto à Trindade, é trinitariano. Cada pessoa tem suas atribuições. Todas têm, as três pessoas são iguais em poder, em substância e em glória. É a Trindade chamada de ontológica, termo que aponta para o ser de Deus, que a gente acabou de ver no vídeo anterior. Mas a gente pode falar também, a gente na verdade deve falar sobre a Trindade econômica. A Trindade econômica tem a ver com a administração, com a função que cada pessoa da Trindade tem. O Pai tem uma função, o Espírito tem uma função, o Filho tem uma função. Então, como eu disse para vocês, há muitos livros bons sobre o assunto, clássicos, espetaculares. Eu estou aqui com um, vocês não precisam comprar, mas enfim, mais para frente, se alguém quiser, é uma leitura que vale a pena, que é essa obra de Agostinho, Santo Agostinho, a Trindade. Veja, é uma obra um tanto extensa, pela editora Paulus, aquela coleção patrística, e Agostinho diz o seguinte sobre a Trindade, afirmando o seguinte: o Pai, antes ele diz, todos os comentadores dos livros divinos do Antigo e do Novo Testamento, que divide
que tive a oportunidade de ler e que me precederam com seus escritos sobre a Trindade, que é Deus, expuseram sua doutrina conforme as Escrituras nesses termos. Essa é a definição dele. Quer dizer, ele está seguindo a tradição cristã aqui, aquilo que veio, aquilo que se formulou antes dele a partir da Bíblia. O Pai, a Trindade então é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus. Embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim o Filho não é o que é o Pai. O Pai foi gerado o Filho foi gerado pelo Pai. E assim o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho, e pertencentes à unidade da Trindade. Então, era um homem de uma mente espetacular e tinha insights, claro, a partir dos dados bíblicos, que normalmente os mais modestos não têm. Ele diz ainda que a Trindade atua inseparavelmente em tudo que faz, e continua aqui o seu arrazoado, o seu tratado sobre a Trindade. Ele, muito interessante ainda, isso que Agostinho diz aqui, para quem comprar o livro, página 40, ele diz: por isso, a Escritura afirma, não sem razão, ambas as coisas, ou seja, que o Filho é igual ao Pai e o Pai é maior que o Filho. Não pôs lugar a confusão. Ele explica dizendo o seguinte: é igual ao Pai pela forma de Deus e é inferior ao Pai pela forma de servo. A linguagem dele pode gerar algum debate, mas se gerar é porque nós não alcançamos. O tratamento dele é ortodoxo, é bíblico. Bom, pessoal, vamos aqui para Berkhof. Então, a gente não vai se deter tanto, mas antes de ir para Berkhof, já que eu falei sobre Agostinho, eu vou mostrar aqui Tomás de Aquino também, a Suma Teológica. Esse aqui é o primeiro volume da Suma Teológica, e nesse livro Tomás de Aquino trata sobre Deus também, sobre o ser de Deus, sobre a essência de Deus. Não vou entrar agora não no que ele diz. Talvez no final do nosso curso, quando a gente fizer um apanhado geral, aí se der tempo a gente passa um pouquinho sobre ele. Vamos nos deter no nosso velho Berkhof, que na verdade não é tão velho se comparado a Agostinho e a Tomás de Aquino. Berkhof é muito recente, é novo. Escreveu, ele atuou na primeira metade do século XX. Esse livro, especificamente, ele escreveu acho que por volta da década de 30, já estava terminada, completada essa obra. Então, no capítulo que trata sobre a Trindade, eu não sei se a paginação é a mesma, nessa minha edição, que é de 1990, a página aqui é 84, a página em que ele começa a tratar sobre a Trindade Santa. E Berkhof diz o seguinte, ele fala aquilo a que eu já me referi, diz: Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo Trindade e a formular a doutrina, mas a sua formulação foi deficiente, desde que envolvia uma infundada subordinação do Filho ao Pai. Orígenes foi mais longe nessa direção, ensinando explicitamente que o Filho é subordinado ao Pai quanto à essência, e que o Espírito Santo é subordinado até mesmo ao Filho. Então veja que nem Tertuliano nem Orígenes foram tão ortodoxos assim, mas eles tiveram o mérito, muito pequeno ou grande, de
de que os outros subissem nos ombros deles e tratassem sobre a Trindade com mais precisão. Há outro livro, eu não falei, inclusive há livros recentes em português, eu vou procurar, eu tenho mais alguns. Tem um que enfatiza, é um livreto, que enfatiza o fato de que o termo triunidade é mais preciso e rigoroso do que o termo trindade. Mas isso, se a gente quiser uma linguagem muito mais rigorosa. Então estou falando de livros mais recentes. Houve um mais antigo que é do período da patrística, que foi escrito por Santo Hilário de Poitiers. É outro tratado sobre a Trindade. Esse eu não tenho, mas se soma, quer dizer, se é um livro que se acrescenta a uma gama enorme de livros sobre a Trindade. Então, Berkhof aqui, tratando sobre esse assunto, ele busca a base bíblica da Trindade no Antigo Testamento. E ele fala, por exemplo, ele cita aquele texto de Gênesis 1, 26. Façamos o homem, o verbo usado no plural. E o próprio termo Elohim, que é o termo, que é o plural da palavra Deus. Então, no Antigo Testamento, há prova sim, há referência sim ao fato de que Deus é mais de um, quer dizer, é um Deus, mas subsiste em mais de uma pessoa, não somente esse. Gênesis 1, 26, também capítulo 11, versículo 17. Há vários outros, tanto no livro de Gênesis, como a gente já viu, como no livro de Malaquias, como no livro dos Salmos, como no livro dos Provérbios, como no livro de Abacuque, como no livro de Isaías. Agora, o Novo Testamento tem provas mais sobejas ainda, para quem está procurando base bíblica, tem provas em maior número do que o Antigo Testamento. Por exemplo, a gente pode citar aqueles textos, eu vou citar só alguns, tem dezenas, em que as três pessoas da Trindade aparecem juntas, como a saudação que o apóstolo, ou melhor, a referência que o apóstolo Paulo faz à Trindade na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Outros textos, tantos, o próprio Pedro, na sua primeira carta, só para citar alguns, a gente podia ver os evangelhos, a gente podia ver Gálatas, a gente podia ver Romanos, a gente podia ver Mateus. Os textos se sucedem, tem um embasamento muito extenso. Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre a exposição que Berkhof faz à doutrina da Trindade. Ele diz que se pode discutir melhor e resumidamente a doutrina da Trindade em conexão com várias proposições que constituem o que ele chama de epítome da fé professada pela Igreja sobre esses pontos. Então, sobre essa exposição, ele diz, primeiro, há no ser divino apenas uma essência indivisível, o que ele chama de ousia, o que Aristóteles, o que alguns filósofos gregos chamavam de ousia, ou que no latim é essência. Então, Deus é um em seu ser essencial, em sua natureza constitucional, na sua constituição. Ele diz também que neste único ser divino há três pessoas ou subsistências individuais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz que em Deus não há três indivíduos justapostos e separados uns dos outros, mas somente autodistinções pessoais dentro da essência divina, que não é só genericamente, mas também numericamente um. Outra, ele diz que toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a essência não é dividida entre as três pessoas, mas está com a totalidade absoluta da sua perfeição em cada uma das pessoas. De modo que tem
unidade numérica de essência. Outra coisa importante que ele diz é que a subsistência e as operações das três pessoas do ser divino são assinaladas por certa ordem definida. Há uma certa ordem na trindade ontológica. Quanto à subsistência, ele diz, quanto à subsistência pessoal, o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda e o Espírito é a terceira. E aí ele fala, o Pai não é gerado por nenhuma das outras duas pessoas, nem delas procede. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. E aqui a gente tem um assunto que gerou muita controvérsia na alta idade, final da alta Idade Média, início da baixa Idade Média, que foi o termo grego filioque. Filioque é um termo grego para filho. Essa discussão aqui foi uma das razões que levou à primeira divisão da cristandade em 1054, quando a cristandade se dividiu. Roma para um lado, a Igreja do Ocidente, e Constantinopla para o outro, a Igreja do Oriente, aqui com o Papa, o Bispo de Roma, e as várias igrejas do Oriente, cada uma com um patriarca, a Igreja da Grécia, a Igreja da Rússia, da Romênia, e de outros, da Sérvia, cada um com seu patriarca, sem obediência, sem sujeição ao Papa. Isso aqui foi por causa dessa questão, que é a seguinte: a Igreja Romana, na época não havia Igreja Romana, havia Igreja Romana, mas não havia, era uma igreja só. O pessoal do Ocidente dizia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já o pessoal do Oriente disputava, dizendo que o Espírito não procedia do Filho. Por isso a expressão "e do Filho", procede do Pai e do Filho. Essa aqui é a disputa chamada de cláusula filioque. Então, e ainda hoje eles mantêm essa querela, essa discussão. Os reformadores seguiram o entendimento que prevaleceu em Roma, a de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, voltando aqui a outra questão sobre a exposição da doutrina da Trindade, vou falar sobre mais duas apenas e a gente termina esse vídeo, é que há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. Atributos pessoais. Vocês vão ler isso aqui na página 90 de Berkhof. E por fim, a Igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem. Bom, agora eu vou entender a Trindade. Bom, a gente vai se inteirar, a gente vai acreditar naquilo que o próprio Deus revelou sobre si. A Trindade está muito, a compreensão, saber como é um e três pessoas, e entender o ser de Deus, e entender os atributos de Deus. Isso aí, pessoal, essa é uma tarefa que está muito acima da nossa capacidade. Mas a gente sabe que o que Deus revelou, tudo que Deus revelou é suficiente para a gente se deleitar em Deus, ou como o título do livro que eu mostrei para vocês, para a gente se deleitar, conhecer em Deus, porque Deus é cognoscível, embora Ele seja compreensível, a gente pode ter um entendimento, a gente tem a nossa compreensão, nós podemos apreender verdades sobre Deus, e a partir dessas verdades,
e a gente pode entender, ou melhor, aceitar e crer no que Deus diz sobre a Trindade. Agora eu vou dissecar, eu vou estudar, eu vou... Não, a gente está... Estudar teologia é um empreendimento em que nós estamos sujeitos ao ser que a gente estuda. É diferente do procedimento que se faz num laboratório com um objeto de estudo qualquer. Nesse caso, nós estamos sujeitos a Deus, não é Deus que está sujeito a nós. Então, a gente pode conhecer o que Deus revelou sobre si, é nosso dever conhecer, e se deleitar na Trindade, experimentar a Trindade. Então, vamos ficar por aqui, tem mais algumas coisas, talvez até a gente possa voltar no próximo vídeo, mas por enquanto a gente fica aqui.